Boa tarde. Como é que vocês estão? Olá, boa tarde. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Como é que vocês estão? Sextaram por aí? Tudo jóia? Aqui estamos numa correria, uma correria enorme. Mas graças a Deus estamos bem. Hoje já acordamos cedo. Não sei se vocês me acompanham aqui nos stories. Já fomos para academia bem cedinho. Boa tarde. O som tá bom, a imagem tá boa. Digita o coraçãozinho aqui para nós. Estamos aceleradas aqui, correndo até. Por isso que a gente atrasa um pouquinho para começar, mas graças a Deus estamos bem. Digita aqui para mim de onde que você está assistindo, para a gente poder saber de onde que você está assistindo. Olha, o tema de hoje é muito bom mesmo. Como é que é, me diz aqui, como é que você lida com a organização? Você é uma pessoa bem organizada, que não tem problema nenhum com isso, ou você é uma pessoa que precisa de uma certa atenção com a organização? Nós aqui defendemos que a organização é totalmente necessário para sermos elegantes por inteiro. Você concorda? Digita aqui para mim se tá tudo bem aí, tá me ouvindo bem, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Como é que tá? E de onde que você está assistindo? De qual lugar do Brasil e do mundo? Olha, nós acreditamos aqui que a mulher elegante por inteiro, ela tem 8 segredos de organização na vida dela. Eu quero compartilhar com vocês e vocês vão vendo, olá, boa tarde. Vocês vão analisando comigo se esses segredos já fazem parte da sua vida, ok? Eu creio que eles são diferenciais, eu creio. Eles são diferenciais para qualquer mulher que deseja ser elegante por inteiro. Boa tarde, tudo bem? De onde que você está assistindo? Digita aqui qual cidade, qual país. Aí tá friozinho? Aqui tá gostoso, não tá friozinho assim não, tá? Só de noite que dá uma esfriadinha. Tudo bem, Elza? Boa tarde. De Campinas, Silvia, que legal, seja bem-vinda. Muito bom. Aí em Campinas tá mais friozinho agora ou já esquentou? A semana passada vocês disseram que tava bem frio. Ah, você está de Hudson, que legal, Elza. Boa tarde. Muito legal, muito bom tê-la aqui conosco. Muito legal. Olha, eu costumo sempre falar que a internet é algo muito bom porque a gente pode interagir aqui de lugares tão distantes. Ah, então aí hoje tá calor, tá igual aqui, ô Silvia. Aqui também. De dia tá assim, 27 graus por aí, mas de noite cai bastante, chega a 12. Hoje de manhã, a hora que eu fui pra academia, às 5 horas, eu olhei lá, estavam 12 graus. Então, eu tava falando que a internet é uma bênção, por um lado, que a gente pode interagir de vários lugares do mundo. É um prazer também, Elza, muito bom. E hoje nós vamos falar sobre 8 segredos da mulher elegante por inteiro. Segredos de organização, que fazem, assim, total diferença. Nós já falamos outro dia que a mulher elegante por inteiro, ela decide viver uma vida organizada. Agora nós vamos focar em 8 pontos. E nós entendemos que esses pontos são essenciais mesmo. Olha, então aí, a primeira pergunta é, como é que é a sua vida? A sua vida é uma vida bem organizada ou você é organizada só em algumas partes? Ou então você tem a maior dificuldade com a organização? Como é que é?
Você lida bem com a organização ou é um desafio enorme para você? E você me diz uma coisa, quando você está num ambiente organizado, como é que você se sente? Quando você está num ambiente organizado, você se sente bem, você sente paz? Como é que é? A outra pergunta é, o que a impede de ter uma vida bem organizada? O que a impede? Veja, a organização, vale ressaltar, a organização ela tem que fazer parte da mulher elegante por inteiro. Porque, senão, aqui o nosso projeto é uma mulher elegante por inteiro, por dentro, no coração e por fora, na imagem e no comportamento. Então, se nós não estabelecermos uma vida organizada, a gente não vai conseguir esse objetivo de sermos elegantes por dentro, no coração e por fora. E eu sou Cristiane Noronha, se você não me conhece ainda. O meu objetivo é fazer com que todas nós sejamos cada dia mais elegantes por dentro e por fora. Por isso nós temos esse projeto, Mulheres Elegantes por Inteiro. E nós trabalhamos os 3 pilares, coração, imagem e comportamento. Nós, defendemos que os 3 pilares precisam ser trabalhados igualmente. Então, não tem como sermos elegantes por dentro e por fora, se não buscarmos a organização. E aí, olha, por mais difícil que pareça ser organizada, a gente crê que por meio da graça de Deus, é possível sim nós termos uma vida organizada. A graça de Deus é derramada sobre nós e nós conseguimos sim estabelecer rotinas, ter disciplina, uma colaboração mútua nos ambientes onde nós estamos. Eu creio que isso é possível e nós defendemos isso. Agora, já parou para pensar, na verdade você já reparou como a desorganização afeta a nossa saúde mental? Você já reparou? Digita aqui para mim. Já reparou como que a desorganização ela afeta a nossa saúde mental? E eu quero até relembrar o que é saúde mental. Nós já falamos sobre isso em outras lives aqui no perfil. Fizemos duas lives especificamente sobre saúde mental. E vale relembrar o que é o conceito. Não é, Sandra? Afeta completamente. A desorganização, ela afeta completamente a nossa saúde mental. E eu quero relembrar o que a OMS, ela estabelece como saúde mental. Ela resume da seguinte forma, tudo, e eu até parafraseio falando que é o alicerce, porque a OMS, ela fala que é tudo aquilo que nos proporciona um bem-estar. Então, quando você a OMS vai conceituar a saúde mental, ela fala que é tudo aquilo que proporciona um estado de saúde, de bem-estar. Bem-estar físico, emocional, mental, social. Então, eu parafraseio dizendo o seguinte, olha, imagina assim, todo um alicerce que sustenta uma casa. Então, quando a gente pensar em saúde mental, a gente tem que pensar naquele alicerce que está ali proporcionando bem-estar para nós. Mas como é que a gente percebe se a gente está tendo um bom alicerce ou um bom bem-estar? Quando a gente tem capacidade quando a gente tem capacidade para usar as nossas próprias habilidades. Então, se o nosso bem-estar, se aquele alicerce, ele está bom e nós conseguimos usar as nossas próprias habilidades, é um bom sinal. Segundo ponto, será que nós temos tido condições
de nos recuperar do estresse rotineiro. Então, aquele alicerce de bem-estar, ele está tão assim, bom a ponto de nos dar condições de recuperarmos do estresse rotineiro. Terceiro ponto, será que nós temos conseguido ser produtivas? Então, aquele alicerce de bem-estar, ele proporciona que nós sejamos produtivas. Quarto ponto, esse alicerce de bem-estar, ele proporciona que nós tenhamos condições de contribuir junto à comunidade que nós vivemos. Então, quando a gente pensar em saúde mental, a gente vai pensar sempre assim, de uma forma parafraseada. É um alicerce de bem-estar que nos proporciona 4 coisas. Se a gente está conseguindo ter isso, significa que a gente está com uma boa saúde mental. Quais são... esqueci de trazer água. Quais são as 4 coisas que, quando estamos com um bom alicerce, nós fazemos? Vou repetir. Capacidade para usar as nossas próprias habilidades, condições de nos recuperar dos estresse rotineiro, sermos produtivas e condições para contribuirmos junto à comunidade que nós vivemos. Então veja, aquela pergunta que nós fizemos antes, se estamos num ambiente desorganizado, será que nós conseguimos ter uma boa saúde mental? O que você acha? Digita aqui para mim. Digita aqui para mim, se o ambiente desorganizado afeta a sua saúde mental. A minha afeta. Nossa, se eu estou num ambiente desorganizado, bagunçado, ou assim, desorganizado não somente as coisas fora do lugar, mas também onde muita gente está conversando, aquela bagunça, isso me desconcentra um pouco. Acontece com você também? Ah, que legal! Elza, depois você assiste. Essa live vai ficar gravada. Então, exatamente, Silvia, me dá também um certo desespero, me dá um mal-estar. Exatamente, me tira a saúde mental. Me impede de ser produtiva. Exatamente. Olha, a desorganização afeta demais a nossa vida. E às vezes a gente pensa que não é tanto, mas afeta demais mesmo. E aí, a pergunta que segue será que você consegue ter saúde mental quando a sua vida está desorganizada, sem rotina, sem disciplina? Você consegue ter saúde mental? Aí eu já dou logo um testemunho para você. Olha, quando nós estamos assim, estabelecendo rotinas, disciplinas, isso faz tanta diferença. É verdade, Silvia, exatamente isso. Exatamente. Afeta demais, né, Sandra? Exatamente, dá vontade de sair correndo. Imagina quando você tem que produzir. Imagina que você tem que... Se o seu ambiente de trabalho, ele está bagunçado. Ou desorganizado, ou barulhento, alguma coisa que nos impede até de produzir. Exatamente, afeta a nossa saúde mental. Então, agora eu quero entrar falando o seguinte, que a mulher que deseja ser elegante por inteiro, ela busca ter essa vida organizada, ela busca. Ainda que não tenha naturalmente o dom ou talento para organização. É como se fosse assim, a gente entende que a desorganização afeta completamente nossa vida, e tira a nossa saúde mental. Então a gente decide investir na organização, ainda que não tenhamos naturalmente esse talento, essa característica. A gente decide investir. Então, agora, antes da gente entrar nos 8 pontos, eu quero só passar rapidamente nos princípios, que eu entendo que são princípios para que a gente tenha esses 8 segredos. Primeiro ponto,
antes de entrarmos, né, propriamente, a mulher que deseja ser elegante por inteiro, nossa, Silvia, imagino como é que é. Então você precisa investir muito nesses segredos aqui, com certeza, para conseguir ser produtiva. Olha, então assim, essa mulher que deseja ser elegante por inteiro, ela sabe que tudo começa no coração. Tudo começa no coração e é externado. Ou seja, o que acontece onde todos os olhos veem, o que você me vê aqui, o que você vê em mim, na minha imagem, no meu comportamento, nada mais é do que o reflexo do que está no meu coração. Então, a mulher que deseja ser elegante por inteiro, ela busca isso e ela assimila isso. Nada mais é do que o que está dentro do coração. E aí, eu quero trazer aqui umas verdades. Olha só o que Jesus, quando estava ensinando os discípulos, ele falou. Lá em Mateus 12, no verso 34, fala o seguinte, Jesus falou, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, olha, por mais, e isso é tão real, porque por mais que nós venhamos a nos segurar e tentar nos comportar muito bem, não falar o que não deve e tal, naqueles momentos cruciais, aí, ó, não tem jeito, ninguém se segura. Aí vai acontecer o quê? O que Jesus ensinou aqui. Que a boca vai falar o que realmente está aqui dentro. Então, o comportamento, por isso que a gente sempre fala, o comportamento não vai... Ah, obrigada! O comportamento, ele não vai externar por muito tempo algo falso. Ou se não tiver algo verdadeiro no coração, hora ou outra, vai aparecer o que está aqui dentro. Por isso que Jesus falou aqui, olha, boa tarde. Jesus falou aqui em Mateus 12, 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lá em Mateus 15, versos 19 e 20, fala assim, porque do coração procedem os maus desígnios, é do coração, olha só o que Jesus está falando. É do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso procede do coração. E Jesus continua, são essas as coisas que contaminam o homem. Então, quando a gente está pensando em organização, a gente vai pensar o seguinte, então, na verdade, o que está ao nosso redor, o que está na nossa casa, o que está na nossa vida, nada mais é do que o reflexo que está no nosso coração. Se todas essas coisas procedem do coração, então, certamente, a desorganização, a bagunça também vai proceder. Entende? Como a gente pode fazer esse paralelo? E aí, lá em Provérbios 4, 23, o Salomão, ele nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem todas as coisas. A fonte da vida procede do nosso coração. Olha só. Então, por isso que nós falamos que nós precisamos trabalhar o nosso coração todos os dias. E olha que interessante, Provérbios 27, 19, Salomão fala assim, que assim como o rosto reflete na água, o nosso rosto, ou no espelho, antigamente não tinha espelho, mas ele fala na água. Então, assim como o rosto reflete na água o rosto, assim ele fala que o coração do homem corresponde ao homem. Então, olha só o que ele fala. Esse verso é maravilhoso, é tremendo. Então, se você vai na casa de uma pessoa e você chega naquela casa e vê uma casa toda desorganizada, baseado nesses versos, você vai concluir o coração dessa pessoa é o reflexo dessa casa. Ou a vida dessa pessoa é o reflexo do coração.
Olha só como que a Bíblia nos ensina. Isso são os princípios, a base para os nossos segredos da organização. Olha só, então a gente percebe o seguinte, que a nossa vida organizada ou não, ela é o reflexo do nosso coração. Já parou para pensar nisso? Digita o coraçãozinho aqui para mim, se você está me ouvindo bem e se a imagem está boa. Olha só, então, que o nosso Deus, que é o nosso Deus, o outro princípio, legal, obrigada. Um outro princípio é que é o nosso Deus quem coloca ordem no caos da nossa vida. Você crê nisso? Que é o nosso Deus quem coloca ordem no caos da nossa vida? É o que nos leva a desejar colocar em ordem tudo. Se é o nosso Deus que coloca ordem no caos da nossa vida, isso nos impulsiona a querer, a desejar colocar ordem na nossa vida. Porque ele vem e coloca ordem em nós. E o outro princípio é, essa mulher que deseja ser elegante por inteiro, ela sabe que com um coração em ordem, devidamente saciado e alimentado nas verdades eternas de Deus diariamente, nós falamos sobre isso em outras lives. A mulher elegante por inteiro, ela para todos os dias antes de começar o dia. Para quê? Para estar lá alimentando, saciando o coração dela nas verdades eternas de Deus todos os dias. Então essa mulher, ela sabe que com o coração em ordem, assim, saciado e alimentado nas verdades eternas de Deus, ela vai conseguir manter uma vida organizada e isso afeta o nosso coração. Olha só, é um ciclo. Então, assim, nós alimentamos a nossa alma, o nosso coração com as verdades eternas de Deus. Isso traz ordem ao nosso coração, tira a desorganização da nossa alma e com isso nós conseguimos manter uma vida organizada. Por quê? Porque lá dentro está organizado. Olha como tudo se complementa. Você está conseguindo compreender? Digita aqui para mim se você está entendendo o que a gente está propondo. Isso são princípios. Princípios para uma vida organizada. Princípios para a mulher que mantém. Princípios para os segredos da organização. Ai, que joia! Esse Mara é assim? Que joia, Patrícia! Não é isso verdade? Faz sentido para você? Então agora eu quero entrar nos 8 segredos. Quais são eles? O primeiro segredo para nós termos uma vida organizada. Que joia, Mariane! Esse mar, legal esse mar. Muito bom. Primeiro segredo, qual que é? A mulher que deseja e mantém uma organização na vida. Essa mulher, a mulher elegante por inteiro, ela busca excelência em tudo. Me diz uma coisa, você já passou a buscar excelência na sua vida? Em todas as áreas? Em tudo que você está fazendo? Ou algumas coisas você faz mais ou menos? Como é que é a sua relação com a excelência? Para que a gente consiga ter uma vida organizada, a gente tem que passar por esses segredos. Primeiro deles, a mulher busca ter excelência em tudo. Que maravilha, Ercimar, que maravilha. Isso é essencial. Olha só, é necessário buscarmos excelência, inclusive na organização. A excelência, Patrícia, faz toda a diferença, não é verdade? Quando a gente decide buscar excelência. E sabe por que a gente decide buscar excelência? Olha só o que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. Lá em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que tudo que a gente for fazer, seja comer, seja beber, seja vestir,
Tudo que a gente for fazer, nós devemos fazer para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, glórias a Deus. Então, se nós temos esse alvo de vivermos para a glória de Deus, inclusive a nossa vida, boa tarde, Concita, é isso o seu nome? Então, tudo que a gente vai fazer, nós vamos fazer com o propósito de glorificar a Deus. Seja comer, seja beber, seja vestir, seja organizar, seja lidar com a nossa vida. Então, se nós deixarmos, pensa comigo, se nós deixarmos a nossa vida, muito prazer, seja bem-vinda, Concita. Se nós deixarmos a nossa vida desorganizada, exatamente, Patrícia, é esse o caminho. Se nós deixarmos desorganizado, responde aqui para mim. Você acha que uma vida desorganizada, uma casa desorganizada, isso glorifica a Deus? Não. Não é verdade? Não glorifica a Deus. Então, quando a gente pensa em 1 Coríntios 10, 31, a gente vai pensar, opa, a organização também tem que glorificar a Deus. Essa atitude de decidir viver de uma forma organizada. Ô, Maria do Socorro, seja bem-vinda. Que legal, lá de Natal, ó. Outro ponto que a gente vai pensar é o seguinte, não tem como fazer algo mal feito se formos fazer para glorificar a Deus. Aí, então aqui, se você deixa a sua cozinha, vamos falar de uma forma bem prática, se você deixa a sua cozinha desorganizada, bagunçada, mal cheirosa, você acha que isso vai glorificar a Deus? Não vai. Então a gente parte do princípio, Deus nos chama, boa tarde, Berenice, a paz do Senhor. Se Deus nos chama a glorificá-lo em tudo, o apóstolo Paulo está ensinando em 1 Coríntios 10, 31, nós precisamos também glorificar a Deus no quesito organização. Então a gente já parte por aí. Então a excelência vem porque é possível fazermos uma coisa mal feita e glorificarmos a Deus? Não é. Se nós... Aí eu entro na organização, aí eu entro na sua imagem, como é que você está saindo de casa? E aqui a gente fala que a gente tem que ficar arrumada dentro de casa, você sabe, né? Se você nos segue aqui, você sabe que a gente propõe, dentro do combo diário, que nós nos arrumemos para ficarmos até dentro de casa. É claro que tem a sabedoria. Dentro de casa, você não precisa se arrumar como se você fosse para uma festa, ou sair, ou para trabalhar num ambiente que requer um certo dress code. Em casa, você vai se arrumar do jeito que você precisa ficar arrumada para casa, certo? Mas a gente está entrando aqui, mostrando que a excelência, ela precisa estar em todos os âmbitos da nossa vida. Nós não vamos glorificar a Deus se fizermos alguma coisa mal feita. Concorda? Não é verdade? Então, ele nos chama, o nosso Deus nos chama a fazer o nosso melhor. Sempre e seguindo nos aprimorando, buscando conhecimento. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, fala assim, Salomão nos ensina... É muito importante para todas nós, não é, Maria do Socorro? Muito bom, exatamente. Olha, lá em Salomão nos ensina, em Eclesiastes 9, 10, que sempre nós devemos fazer conforme as nossas forças. Então, é tipo assim. Exatamente, é muito bom isso. Veja, então é assim. Se nós podemos fazer... Vamos dar um exemplo? Se você pode fazer uma maquiagem melhor, não faça pior. Faça a maquiagem para glorificar a Deus. Para mim é transformador, Concita. Para mim é transformador. Se você pode arrumar a sua casa de um jeito melhor, faça.
Aqui Eclesiastes está ensinando tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. E para complementar isso, lá em Colossenses 3:23, fala assim que o apóstolo Paulo nos ensina que tudo quanto fizermos, devemos fazer de todo o coração, como para o nosso Deus e não para os homens. Então, além de fazermos conforme as nossas forças, Salomão está nos ensinando, em Colossenses 3:23, fala que nós devemos fazer tudo como para o nosso Deus. Fazemos de coração, ou seja, não é fazer com raiva, mas fazemos de coração como para o nosso Deus. Por quê? Não é para fazer para os homens. Então, se nós estamos trabalhando lá no nosso trabalho e o nosso chefe não está lá, nós não vamos... Aí, parabéns, Maria do Socorro, exatamente porque Deus está vendo. Então, assim, se você está lá no seu trabalho fazendo um serviço que lhe foi solicitado e o seu chefe não está lá, aí você vai fazer mal feito, ou mais ou menos, isso não estamos obedecendo a palavra. Por quê? Porque o nosso Deus está lá. O nosso Deus está lá, então nós vamos fazer o melhor, conforme as nossas forças, nós vamos fazer com excelência, de todo o coração, porque é para o Senhor e não é para os homens, sabendo que, aqui Paulo continua, ele fala que a recompensa vem do Senhor. A recompensa de fazermos o melhor, de fazermos com excelência, vem do Senhor e não vem dos homens. Olha só. Por quê? Ele complementa. Por que vem do Senhor? Porque é a Cristo que nós servimos. Observa quantas verdades que são transformadoras. Esse é o primeiro segredo. A mulher elegante por inteiro busca excelência em tudo. Por quê? 1 Coríntios 10:31. Nós buscamos glorificar a Deus em todas as coisas. Amém? Digita aqui para mim. Amém? Não faz sentido? Segundo ponto. Só terminando, antes da gente entrar para o segundo ponto. Quando nós buscamos, assim, a excelência em tudo, a elegância aparece. A elegância aparece. Quando nós buscamos a excelência. A elegância aparece quando há excelência. Olha só. Segundo ponto, a mulher elegante por inteiro, ela busca o equilíbrio e a sabedoria. Amém, Thalita? Amém. A mulher elegante por inteiro, ela busca o equilíbrio e a sabedoria, porque não adianta. Nós não podemos ir para os extremos. Ou seja, quais são os extremos? Vou dar um exemplo. E é ser tão absurdamente organizada que qualquer coisinha fora do lugar já nos desestabiliza. Não podemos ir para os extremos. Os extremos, eles destroem a elegância, destroem... Amém, glória a Deus. A excelência, quando há excelência e equilíbrio, com sabedoria, a gente consegue ser organizada, ter uma vida organizada e não vamos para os distúrbios, que é aquele negócio de ficar totalmente perturbada se alguma coisa saiu do lugar, ou se não deu tempo de arrumar a cozinha, ou se tem aquela loucinha que ficou lá em cima da pia, porque alguma coisa aconteceu e não deu para fazer. Você entende? Então, assim, o equilíbrio e a sabedoria são essenciais. Essenciais. Lá em Efésios 3:16, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, orando, ele está fazendo uma oração e ele pede para que nós pudéssemos ser fortalecidos com poder no homem interior, o poder do Espírito Santo no homem interior, ou seja, no nosso coração. Para quê? Para que nós possamos conseguir viver uma vida que agrade a Deus, para que nós possamos conseguir estar tendo uma vida organizada, uma vida com excelência, uma vida que agrade a Deus. Entende como que é?
como que a coisa é transformadora. E aí o apóstolo Paulo, ele ora, olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior. Assim, a gente vai conseguir ser e ter uma vida organizada. Não é verdade? Olha, é totalmente diferencial. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazer as escolhas certas, a fugir do pecado, da procrastinação, da preguiça e tomar as decisões certas ao nos comportar adequadamente quando alguma coisa estiver fora do lugar. Entende? Como que é o poder do Espírito Santo que vem sobre nós e nos capacita a tomar as decisões adequadas, ainda que esteja, de repente, um caos. Alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua casa e desorganizou. Está ali tudo precisando de uma organização, mas ainda assim com equilíbrio, sabedoria, fortalecidas no poder do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo fala, a gente vai conseguir ter uma postura adequada nessas situações. Olha só. Então nós precisamos, e com isso, com esse poder do Espírito, nós conseguimos continuar investindo na organização diariamente. Porque como falamos na outra live, é um processo, é diário. Lá em Provérbios 14:1, Salomão nos ensina que a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola, a insensata, a destrói com as próprias mãos. Então veja, o que adianta a gente ser extremamente organizada, mas não termos sabedoria para lidar com isso e destruirmos de uma forma tola e insensata a nossa casa, o nosso lar? Não adianta. O que adianta nós sermos extremamente organizadas na nossa vida, na nossa casa e tudo, e não termos o equilíbrio? Então precisamos, o segundo segredo é, precisamos ter equilíbrio e sabedoria para termos uma vida organizada. Concorda? Faz sentido para você? E esse equilíbrio, essa sabedoria só vem no poder do Espírito Santo de Deus em nós. Não é de nós. Não é da nossa força, não é da nossa capacidade. Vem do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Faz sentido para você? O terceiro, então a gente pensa o seguinte, a gente fala, quanto mais equilíbrio e sabedoria, mais a nossa vida será organizada e mais elegante seremos. Não é verdade? Quanto mais equilíbrio, mais sabedoria, mais a nossa vida será organizada e mais elegante seremos. Não é verdade? Terceiro segredo. A mulher elegante por inteiro, ela busca a disciplina e o contentamento. Nós falamos semana passada, se você não assistiu as lives da semana passada, nós falamos sobre contentamento. Nossa, caríssima, é tão importante o contentamento. Nós precisamos demais aprender o contentamento. É demais, não é, Concita? É demais. Olha, e aqui o terceiro segredo é a disciplina com contentamento. Então, nós já começamos falando o seguinte, que a mulher elegante por inteiro, ela procura fazer o que tem que ser feito sem reclamar, sem murmurar, sem preguiça. Olha, é fácil? Digita aqui para mim, é fácil? É fazer tudo o que tem que ser feito sem reclamar, sem murmurar, sem ficar insatisfeita, sem preguiça? Só pelo poder do Espírito Santo. Porque o nosso coração, a nossa carne, a nossa natureza carnal tende a murmurar, reclamar, ficar insatisfeita e ficar com preguiça. Não é verdade? Mas aqui é o segredo. Olha,
Então, a gente precisa aprender. Se você não assistiu às lives do contentamento, semana passada nós fizemos 2. Assista as 2 lives. Como é importante o contentamento. Não adianta a gente ser disciplinada se nós não estivermos com contentamento. Não adianta. Não adianta. Então, assim, até nos momentos mais desafiadores, a mulher elegante por inteiro, ela busca a graça superabundante de Deus em Cristo, a graça superabundante de Deus em Cristo, para seguir na disciplina com contentamento. É com contentamento. Lá em Provérbios 6, de 6 a 11, Salomão nos dá o exemplo do preguiçoso. Eu não vou ler agora, que são vários versículos, mas lá ele fala, olha, vai ter com a formiga preguiçoso. E aprender com a disciplina das formigas. Então, um exemplo é ótimo, aqueles versículos lá que Salomão coloca lá. Que ele mostra que a formiga ela tem todo um planejamento, uma disciplina. E ele fala, olha, preguiçoso, vai ter com as formigas, vai aprender com elas. Lá em Provérbios 13, 4, há uma comparação entre o preguiçoso, que não tem nada, e o diligente, que se farta. Olha só. Então, aqui quando a gente está falando de disciplina, tem tudo a ver com ser diligente e deixar a preguiça. Lá em 1 Coríntios 9, de 24 a 27, o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo dos atletas. Aí que fala o quê? Que eles correm para alcançar o prêmio lá nos estádios. E eles, em tudo, se dominam. Para quê? Para conseguir o prêmio. E ele fala que nós devemos ser assim também. Nós precisamos ter essa disciplina dos atletas, não para conseguirmos um prêmio aqui na Terra, mas para conseguirmos um prêmio na eternidade, em Cristo. Então ele fala o quão importante é a disciplina, mas ela não pode vir com murmuração, não pode vir com insatisfação, não pode vir com reclamação. Nós devemos seguir imprimindo esse hábito saudável de uma forma contínua e constante. A disciplina com o contentamento. E aí tem um detalhe muito importante. E nos momentos cruciais que você está ali fazendo algo, que você está tentando ser disciplinada, você está tentando estar contente, e aí ó, a coisa acontece e de repente você já vai ficando chateada, insatisfeita, começando a murmurar. O que você vai fazer? Você vai parar tudo e vai orar. Você vai orar, Senhor, me ajuda, derrama a tua graça em mim, para que eu consiga fazer isso aqui de forma disciplinada, ser organizada e com contentamento. Me ajuda, eu não quero ficar murmurando, eu não quero ficar reclamando. Peça perdão a Deus por estar ali, porventura ter reclamado, murmurado, e já faça essa oração, pedindo para o Senhor mudar o seu coração. Lembra? Nós falamos no início, tudo começa do coração, não tem jeito. Quarto segredo, qual que é o quarto segredo? A mulher elegante por inteiro, ela busca planejar e estabelecer rotinas. Aí eu te pergunto, você tem rotinas aí na sua vida? Você faz planejamento? O planejamento da semana? Nós já fizemos uma live aqui, se você não assistiu, volta, desce no feed e procura a live que é a gestão do tempo. A mulher elegante por inteiro, ela sabe gerenciar o tempo. Excelente, Silvia, excelente. Olha, e aqui nós propomos de imediato, se você já entendeu a importância do planejamento e das rotinas, então, primeira coisa que a gente tem que fazer, qual é? O combo. Você sabe o que é o combo? Sabe o que é o combo que nós propomos? Já assistiu algum stories nosso? O combo que nós propomos são 4 hábitos matinais diários.
Então, Patrícia, volta lá e assista. A Mulher Elegante por Inteiro sabe gerenciar o tempo. Pois é, olha só. Então, a gente falou sobre o gerenciamento do tempo, que é tão essencial para a organização. Por isso que esse é o quarto segredo. O quarto segredo é buscar planejar e estabelecer rotinas. Primeiro passo, veja só, faça o combo todos os dias. Qual é o combo? Nós propomos 4 hábitos diários matinais. Começa acordando o mais cedo que você puder. Acorde o mais cedo que você puder. Eu estabeleci aqui para mim, eu acordo 4h30. Treino das 5 às 6. 6 horas, pode olhar nos stories, eu já terminei o meu treino. Aí eu já vou ter, esse é o primeiro hábito. Segundo, é alimentar de uma forma saudável. Terceiro, alimentar a alma e o coração com as verdades eternas de Deus. Ter aquele momento secreto com Deus. Quarto hábito, se arrumar. Não viva o seu dia sem se arrumar. Se você for ficar em casa, se você for trabalhar, se você for passear, se você for para qualquer lugar, se arrume. Para cada lugar existe um dress code. Então, para cada lugar você vai se arrumar de um jeito. Mas se arrume. 4 hábitos matinais diários. Esse é o primeiro, a primeira rotina do dia. Que se você deseja ser uma mulher elegante por inteiro, você precisa fazer. Tenha filhos ou não tenha, não importa. Se tiver filhos, ainda mais. Porque você precisa estar bem, você precisa estar saciada em Deus, você precisa estar já fortificada para poder ser uma mãe excelente, para poder ser uma dona de casa, para poder ser uma profissional elegante por inteiro, para poder ser uma esposa, uma amável amante do seu marido, com excelência. Você precisa disso. Então, faça como eu. Acorde o mais cedo que você puder e vá fazer esses 4 hábitos matinais diários. Diferenciais. Então, quando a gente está falando de buscar planejamento e estabelecer rotinas, Patrícia, é uma bênção. Faça isso, você vai ver. Valdicleide, faça. A partir de amanhã, acorde mais cedo e vá fazer os 4 hábitos matinais diários. É o primeiro planejamento do seu dia. O seu dia não pode começar sem você fazer isso. Não pode. Você vai ver que é completamente diferenciado. Então, para que nós consigamos ter uma vida organizada, precisamos de rotinas, precisamos de planejamento. No nosso dia, a nossa sugestão para você é: faça o combo em primeira mão. Já coloca lá no seu planejamento. Primeiras horas do dia você está fazendo o combo. Depois você já embala no resto do dia dos seus afazeres. Olha, depois que você fizer o seu combo, aí você procura ordenar as suas tarefas e atividades diárias. Inclusive, é muito bom fazer isso aos domingos. Já faz estabelecendo todo o planejamento semanal. E você vai buscar viver conforme o seu planejamento. Não deu? Tenta de novo, vai tentando. E busque em Deus força. Lembra que a gente falou que é o poder do Espírito de Deus que nos capacita a viver uma vida agradável a Ele? Então, pelo poder de Deus, você vai estabelecer rotina, você vai planejar. Lá em Provérbios 6, de 6 a 8, que a gente acabou de falar sobre as formigas, lá também fala sobre como que elas planejam. Se você for, deixa eu ver se eu abro só o versículo 8, de Provérbios 6, de 6 a 8. Deixa eu só abrir aqui o 8. Que o 8 eu não sei de cor. Fala assim. Aqui, o 7 e o 8 fala: não tendo a formiga chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Elas são organizadas, elas planejam,
elas no estio, elas preparam o pão. E na cega, elas ajuntam o seu mantimento. Olha o planejamento das formigas. Além delas não serem preguiçosas, elas nos ensinam que precisamos planejar. Olha só. Lá em Provérbios 21:5, fala o seguinte, que os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Não é real? É real. Então, se somos diligentes, se conseguimos planejar, se conseguimos estabelecer rotinas, tenderemos a que a tendência será a abundância. Mas se a gente vive naquela pressa louca, imagina de manhã, você acorda atrasada, não dá tempo de ir fazer exercício físico, mal come direito, não tem um momento secreto com Deus, nem se arruma, sai atabalhoada. Ah, não. Isso aí é o que fala aqui, tende à pobreza. É o que a Bíblia está falando, nem sou eu que estou falando. Provérbios 21:5. Lá em Lucas 14, dos versos 28 a 30, depois você leia, fala do exemplo do construtor e do rei que está se preparando para a batalha. Então ele fala lá, ele está dizendo lá, olha, o construtor, ele não vai construir sem antes fazer um planejamento, sem testar como é que vai ser o alicerce, sem verificar o terreno. Ele faz todo um planejamento para começar a construir. Assim também ele fala, um rei não vai para a batalha com pouca gente no exército, ou com pouca estratégia de como que ele vai guerrear, sabendo que lá o inimigo dele vai ser um inimigo todo organizado e poderoso. Ele não sai assim. Então, e nós vamos sair para começar a viver a nossa semana sem nenhum planejamento? Aí depois, sabe o que acontece? A gente esquece. Ai, marca um compromisso no horário que tinha outro. Porque a nossa cabeça, ela não foi feita para ser um planner. Não foi feita. A gente tem que gravar na cabeça outras coisas. Mas o schedule, aquele planejamento dos horários, das atividades, tem que ir ou para um planner, ou então um aplicativo aqui na internet. Aqui, ó, a gente pode pôr um aplicativo no celular. E até eu estou testando um, depois se ele tiver aprovado, eu comento com vocês aqui. Mas tem esse do próprio Google aqui, que é um calendário, e você pode estabelecer ali, ele vai te avisando o que vai acontecer. Tantos minutos antes ele te avisa o que você tem que fazer. Precisamos. Não tem jeito de ter uma vida organizada sem isso. Concorda? Não é verdade? Então, se você já entendeu o quanto consegue ser mais eficiente e elegante se há um planejamento prévio, isso inclui também a parte das áreas de organização. Então, assim, a mulher elegante por inteiro, ela já entendeu que ela consegue ser muito mais produtiva, muito mais eficiente e até mais elegante quando há esse planejamento prévio. Faz sentido para você? Para mim faz total sentido. O quinto segredo qual é? A mulher elegante por inteiro, ela identifica o seu estilo pessoal e doa o que não se encaixa com ela. Isso aqui é tão importante. Você já sabe qual é o seu estilo pessoal? Já identificou? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente não sabe quais são os nossos estilos predominantes, quando a gente está falando de imagem, quando a gente está falando da nossa aparência, do nosso look, quando nós não sabemos quais são os nossos estilos predominantes, nem o nosso biotipo, nem as peças que realçam o nosso biotipo, nem as nossas cores, o que acontece? A gente viu a fulana ali usando uma peça de roupa e a gente achou bonita, a gente vai lá e compra. Aí, quando nós vamos usar, não tem nada a ver com o nosso estilo pessoal. Fica parada lá no guarda-roupa. Aí você vê uma outra ali tão bonita, uma cor, uma peça de uma cor tão bonita que estava lá realçando a beleza da outra pessoa. Você fala, que linda, vai lá e compra. Quando você vai usar, aquela cor, ao invés de realçar a sua beleza, ela te deixa amarelada e pálida. Fica lá, vai ficar parada no seu guarda-roupa. E a gente vai tendendo a acumular.
O que que a gente precisa fazer? Aí entra a questão da consultoria de imagem, estilo. Isso nós oferecemos aqui. A gente precisa, toda mulher precisa fazer isso quanto antes. Até eu fiz um outro post aqui falando que, olha, coisas que uma mulher de 15 anos já precisava fazer. Identificar os seus estilos. Quando nós fazemos isso, a gente passa a vestir de uma forma que nos representa. O nosso guarda-roupa não vai ficar com peças paradas. A gente vai olhar para o nosso guarda-roupa e vai ver ali as coisas, e aquelas peças todas vão corresponder com o nosso DNA, com a nossa essência. Nós vamos saber montar looks que nos valorizam. E nós vamos passar a adquirir as peças, as coisas, todos os acessórios, sapatos, etc. Nós vamos passar a adquirir com assertividade. Economia de dinheiro. Então, isso faz com que nós não acumulemos aquele tanto de coisa em casa que prejudica a limpeza, prejudica a visualização, prejudica a organização, desperdiça dinheiro. Não faz sentido tudo isso? Então, assim, quando você pensar em consultoria de estilo, imagem, cores, você vai pensar desse jeito, porque vai facilitar na sua organização. Você vai ter uma vida organizada, você vai valorizar a sua beleza, você vai conseguir limpar de uma forma mais fácil o seu guarda-roupa, as suas coisas, sua casa de maneira geral. E aí, hoje, o que não te identifica com você, o que você vai fazer? Doar. Abençoar as pessoas. É isso, a gente tem que ter essa prática. De vez em quando, tem que dar uma olhada lá, se de repente alguma coisa pode ser doado, pode abençoar outra vida, e isso tem que ser uma prática. Faz parte de uma vida organizada. Concorda? Não é real? Olha, lá em Lucas 3, versos 10 e 11, Jesus ensina assim, que quem tiver 2 túnicas, doe uma para alguém. Se você tiver abundância de alimento, doe para alguém. Olha que legal, Patrícia. Exatamente. Tem algumas exceções nesse caso, nem precisa ser a questão dos meses. Algumas exceções, como por exemplo, você está no processo de emagrecimento, então você pode esperar, deixar suas peças ali e emagrecer e tal. Agora, o que é importante, que acontece demais, é isso que eu falei. Às vezes, você compra peças que não são do seu estilo, não são da sua essência. E aí aquelas peças ficam paradas automaticamente, porque elas não lhe representam. Então, a gente precisa aprender a identificar. É um investimento que eu defendo, que ele deve ser feito o quanto antes possível. Porque depois você vai viver uma vida inteira de uma forma assertiva. Entende como é bem real? E isso faz parte totalmente da vida organizada de uma mulher elegante por inteiro. Concorda? Não faz sentido? Esse é o 5º ponto. Então, agora o 6º ponto, ela mantém a setorização na sua vida. Aí eu te pergunto, você tem mantido a setorização na sua vida? Sabe o que é isso? Não é verdade, Patrícia? A setorização da nossa vida faz uma diferença enorme. Quando a gente fala de setorização, a gente está falando em cada coisa no seu devido lugar. Se a gente está falando de guarda-roupa, lá no seu guarda-roupa precisa ter o lugar das camisas, o lugar das calças, o lugar de cada coisa. Não pode sair colocando tudo misturado. Tem que setorizar. Na sua casa como um todo, você precisa ter tudo setorizado. Aqui é o lugar disso, aqui é o lugar disso. E ensinar para todos da sua casa que cada coisa tem o seu lugar. E todos precisam tirar e colocar de volta.
A setorização é uma bênção na nossa vida. Precisamos aprender a ter uma vida, uma casa, um guarda-roupa setorizado. Precisamos disso. E lá dentro da própria setorização, você pode ainda melhorar. Por exemplo, se é o lugar das camisas, você fala, daqui até aqui, camisas compridas separadas por cores. Daqui até aqui, camisas de manga curta separadas por cores. E aí você vai fazendo todas as suas ordenações. Vale todo investimento. Todo investimento. Quando a gente fala de consultoria de estilo e imagem, lá dentro da consultoria, um tópico é exatamente essa parte da organização do guarda-roupa. E a gente faz toda essa, porque eu também sou personal organizer. Então, a gente organiza, setoriza, fica tudo fácil acesso e tudo visível. É assim que a gente faz. E nós precisamos ter isso na vida como um todo. Isso faz parte da organização. Faz sentido para você? Olha, lá em Números 1, 51 a 53, fala o seguinte: a descrição de como deveriam ser os processos do tabernáculo. Lá ele está dizendo cada coisa no seu devido lugar. Isso aqui deveria ser assim, isso aqui assim, tudo relacionado ao tabernáculo. Aí eu te pergunto, a Bíblia nos ensina a respeito de todas as coisas? Nos ensina, não é verdade? A respeito de todas as coisas a Bíblia nos ensina. A setorização, o local certo para cada coisa, ele vai causar na sua vida e na sua casa um efeito, assim, enorme, enorme. Todos passarão a acatar essa rotina e esse hábito, evitando o quê? A bagunça e o caos. Olha só como a setorização é incrível. Exatamente, Patrícia, é o livro mais completo. Olha, todos esses segredos estão baseados na palavra de Deus. O 7º, a mulher elegante por inteiro procura não procrastinar. Não é para deixar para depois. Você já teve a péssima experiência de deixar alguma coisa para depois? Já viu como é horrível isso? É horrível. Deixar para depois é uma das piores atitudes que tem no que tange a organização. Já teve essa experiência? O negócio avoluma. Quando deixamos para depois, aquilo que era rapidinho para guardar, vai ficando amontoado, vai tendo mais coisas, vai complicando tudo. E aí, ao invés de você gastar pouco tempo naquela atividade, depois que avolumou, você vai gastar muitas horas. E aí, a tendência é procrastinar. Procrastinar. Você tem dificuldade com a procrastinação? Muita gente tem. É um desafio. Quanto mais demorar para realizar uma tarefa, mais complicada ela será, mais desafiadora e menos eficaz nós seremos. Então, a mulher que procura ser elegante por inteiro, ela procura com a força que vem do alto, do Espírito Santo de Deus, mudar isso. Olha, lá em Efésios 5, 15 e 16, fala assim, que nós não devemos andar como os nécios, tolos, insensatos, e sim como sábios. Por quê? Porque os sábios, eles têm o costume de remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar o tempo, remir o tempo, não desperdiçar o tempo. O sábio faz isso, mas o insensato não. O sábio, ele consegue investir nisso de tal forma que ele vai tendo aquele equilíbrio e procura com a força de Deus, não com a sua própria força, com a força de Deus, o Espírito de Deus, não procrastinar, e sim remir o tempo. Esse é o 7º segredo. O 8º segredo, para a gente finalizar. A mulher elegante por inteiro, ela estabelece o hábito
de sempre guardar depois que usar. Você tem esse hábito? Aí na sua casa tem esse hábito? Usou, guardou? Usou, guardou? Tem esse hábito? Ou você usa uma coisa e deixa lá jogado? Aí depois você usa outra coisa e deixa lá jogado. E além de deixar jogado, deixa jogado fora do lugar certo. Você tem esse hábito? Aí na sua casa tem esse hábito? É um hábito péssimo para uma vida de organização. Péssimo. Nós precisamos estabelecer o hábito. Usou, guardou. Faz toda a diferença, toda a diferença. Por exemplo, você chega em casa, aí depois você já vai tirar o que você está usando, seu brinco, seu colar, já vai lá, coloca no lugar certinho dele e guarda direitinho aquilo lá. É um exemplo simples, mas que faz toda a diferença. Então, na verdade, essa questão do hábito de usou, guardou é uma decisão. Você precisa decidir. Decidir que você não vai mais deixar as coisas fora do lugar. E depois que você usar, você vai lá e vai guardar. Não vai deixar para alguém guardar por você. Não. Com esse hábito, como esse hábito é transformador. Quanto mais faz... Porque quando mais a bagunça e a desordem já vai imperando na vida. Quando não há esse hábito de usar e guardar, a bagunça e a desordem, ela vai tomando conta da sua vida, da sua casa, do seu quarto, e aí vai ficando aquela coisa horrorosa. Como a gente falou no início, é horrível. A gente fica sem saúde mental quando estamos num lugar e numa vida desorganizada. Em Provérbios 21:20 fala o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato, tolo, nécio, o desperdiça. Então, quando estamos falando em usou, guardou, quando estamos falando em não procrastinar, nós estamos associando isso também à questão da sabedoria, porque o sábio não procrastina, o sábio, ele tem aquela noção de cuidar do tesouro, verificar se tem azeite, como fala aqui, e se não tiver, já providenciar, guardar as coisas no devido lugar. Isso significa não desperdiçar. Olha só. Em João 6:12, o apóstolo João fala assim: depois que tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães e peixe, Jesus, ele orienta que recolhessem os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Olha só, não era para deixar lá. Não era só porque tinha acabado de acontecer um milagre que era para largar lá o restante dos pães e peixes. Não era. Jesus deu essa instrução. Ele falou: olha, recolham os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Então, a questão de usar e guardar, como é esse último tópico aqui, ele está relacionado à questão total de não desperdiçar. Quando a gente usa e guarda, a gente não perde tempo procurando. Você já teve o problema de não achar o que você queria no determinado lugar que você achava que ele deveria estar? Já ficou procurando alguma coisa na sua casa? Aqui na Bíblia tem uma parábola da dracma perdida, que a mulher fica lá procurando, aí até que ela acende a luz, varre toda a casa e acha a dracma perdida, né? Então, assim, nós precisamos ter o devido lugar para cada coisa, para a gente não desperdiçar tempo e nem recursos. O tempo é precioso demais para a gente ter que ficar procurando uma coisa e não achar. Nossa, se tem uma coisa que me tira do sério, é ter que ficar procurando uma peça, alguma coisa que eu para mim estava naquele lugar e não tá. Então, assim, aqui na minha casa eu já tenho esse hábito de usou, guardou no devido lugar, tudo setorizado e no devido lugar. Porque quando você vai procurar um negócio e aquele negócio não está lá, e você já está com tempo curto, e você gasta e despende tempo ali procurando
procurando aquilo ali, é péssimo, é horrível, é uma coisa assim que tira toda a saúde mental. Então, assim, o que a gente pode concluir? Que a gente consegue manter a ordem em cada cômodo da casa e na vida, evitando o desperdício de tempo e de recursos financeiros. Então, nós podemos sim. Quais são os segredos? Os segredos os segredos de organização da mulher elegante por inteiro. Quais são? São 8 segredos. Eu vou recapitulá-los aqui, para a gente finalizar. Primeiro, ela busca excelência em tudo. Segundo, ela busca o equilíbrio e a sabedoria. Terceiro, ela busca a disciplina com contentamento. Quarto, ela busca planejar e estabelecer rotinas. Quinto, ela identifica o estilo pessoal dela e doa e abençoa outras pessoas com aquilo que com aquilo que não lhe representa. Sexto, ela mantém a setorização na sua própria casa, na sua vida. Sétimo, ela procura não procrastinar, porque já viu que isso é completa ineficiência. Oitavo, ela estabelece o hábito de usou, guardou. Você já tem esses segredos aí na sua vida? Já tem? Esses são os segredos essenciais. E nós, antes de começarmos a falar sobre esses segredos, nós falamos sobre os princípios que baseiam esses segredos. Se você não ouviu a live inteira, eu vou deixar gravada e você volta e assista novamente. É diferencial, é diferencial. Deus nos chama a sermos mulheres elegantes por dentro, no coração e por fora, na imagem e no comportamento. E é impossível ser uma mulher elegante por inteiro sem uma vida organizada. Não tem jeito. Não tem jeito. É impossível. Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa. Encaminhe essa live para outras pessoas. Abençoa a vida de outras pessoas com essa live. É um assunto muito pertinente para todas nós, para todas nós. Excelente final de semana, um grande beijo e a gente vai se falando por aqui. Olha, os nossos serviços quais são? Mentoria, tudo começa no coração, consultoria de estilo e imagem e a parte das cores. Nós fazemos lives todas as quartas e sextas, Patrícia. Quarta-feira passada eu nem fiz a chamada da live porque eu estava ocupada, eu não pude. Mas quartas e sextas a 13h15. 13h15 da tarde. Aí eu tô sempre mandando as postagens chamando para as lives. Se eu não postar a chamada é porque não vai dar certo de fazer naquele dia. Mas normalmente quarta e sexta. Então venha participar do projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. A gente tem 3 serviços e estamos trabalhando para fazer mais coisas para abençoar a sua vida. Grande beijo, excelente final de semana, sigamos juntas. Beijo!